E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Pai continua com saudade. Mandem notícias. Fale um pouco aí da rotina de vocês. Chegamos ao último livro da Bíblia. Chegamos a um livro difícil. Pelo menos é difícil para muitos. E eu sou um desses. É um livro pesado. É um livro que a gente precisa muito mais do que os outros da ajuda do Espírito Santo. É um livro que nos traz o bom temor, mas que a gente precisa do Espírito Santo para uma revelação mais apropriada. Ainda mais porque existem muitas interpretações mal feitas, né? E com certeza não dirigidas pelo Espírito Santo, e que acaba trazendo ao coração da Igreja do Senhor, de uma forma geral, acaba trazendo e fomentando reações que não condizem com quem tem esperança e espera, aguarda no Senhor. Mas vamos aqui, obviamente, passar por uma simples observação à medida que a gente vai avançando nesse livro tão profundo. A gente começa identificando o autor, ao que tudo indica. O autor aqui, identificado por João, deva ser o João, discípulo amado de Jesus, aquele que caminhava lado a lado entre os 12 discípulos. E quando eu digo tudo indica, é porque poderia ser um outro discípulo daquele período, né, que também possuía o nome de João. Mas a grande maioria das interpretações acredita que seja o próprio João, apóstolo de Jesus. E Bíblia é assim, né? Bíblia, quando não existe oficialmente uma identificação, a gente se aproxima, né? A gente coloca o que é mais próximo, porque as verdades absolutas da palavra do Senhor, essas a gente não rebate, obviamente. Mas a questão da identificação, surgem pequenas divergências em algumas análises, mas isso em nenhum momento tira o mérito do que foi revelado. E a beleza da palavra do Senhor é justamente isso. O foco não está nos detalhes que não vão fazer diferença. A diferença, ela está justamente na ação de Deus e na revelação que Deus propõe, utilizando a quem Ele chama. Amém? Vou chamar de apóstolo, né? O apóstolo João, a carta informa que ele estava preso. Ele se encontrava na região da Ásia. E eu acho tão bonito a introdução do apóstolo João, que ele diz assim, olha, há uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as quais que em breve devem acontecer
e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escrevam num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa é a introdução. Depois ele vem descrevendo o que estava acontecendo. Pior que é tão gostoso, é tão gostosa a leitura, que muitas vezes não dá vontade de ficar parando para explicar e simplesmente ler. Porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai buscando as imagens na nossa mente. Diz assim, olha: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tendo as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Depois ele vem escrevendo cada saudação para cada igreja. Mas sobre isso a gente pode falar amanhã, a gente pode ir dissecando cada mensagem para cada igreja, tentando trazer ali
a identidade de cada uma, as necessidades de cada uma. Mas nesse início do primeiro capítulo a gente pode abordar pelo menos o seguinte: há um alerta a ser feito. E João, ele recebe a mensagem de despertar para essas igrejas. E ele deixa bem claro que há uma mensagem a ser tratada e uma atenção que as igrejas precisariam dar a tudo aquilo que estava chegando. Eram informações importantes que necessitavam de um olhar minuciosamente atento ao que seria revelado. E a gente fala um pouco melhor nessas reflexões, tentando dissecar cada situação para cada igreja. Amém? A nossa oração é para vocês, filhos do Pai, que dessa mesma forma como as igrejas foram privilegiadas em receber as instruções, que essas instruções sejam instruções reais de utilidade para as nossas vidas. Basta nós entendermos o quão preciosas elas são para cada um de nós. Deus abençoe vocês, filhos do Pai. Mandem notícia. Amo vocês.